Os clubes têm trajetórias diferentes, né? O Inter já conquistou praticamente todos os títulos. O Atlético ainda é um clube que precisa conquistar grandes títulos, como a Libertadores, como o Mundial, uma Copa do Brasil que ainda não tem. Então a fome do Atlético ela é grande, é gigante. O torcedor e a todos os colorados podem ter certeza que esse grupo, com qualidade, com comprometimento que está tendo desde o primeiro dia do meu trabalho, vai dar mais do que seu máximo. Atlético Paranaense e Internacional disputam nessa quarta-feira um prêmio de 52 milhões de reais no torneio mais valioso do país em termos econômicos. Além da disputa de uma taça, a decisão traz à tona uma reflexão sobre o futebol brasileiro. Cada vez mais a gestão administrativa dos clubes tem influência decisiva no resultado em campo. Como, por exemplo, o time paranaense consegue chegar tão longe com menos receitas do que os ditos grandes? Estaria surgindo uma nova ordem, será, de grandeza no futebol nacional? Eu sou o Márcio Miranda e a final da Copa do Brasil e tudo o que ela significa é o tema do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast gravado diariamente aqui na redação da Gazeta do Povo. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui o Daniel Malucelli e o Júlio Filho, os dois da equipe de esportes aqui da Gazeta, que estarão em Porto Alegre na cobertura dessa decisão. Bom, eu falei que ambos estarão lá, né, para acompanhar essa final entre Internacional e Atlético Paranaense. Por enquanto, quem já chegou lá em Porto Alegre é o Júlio Filho, que está na linha com a gente. E quem está aqui do meu lado no estúdio, mas que também vai estar lá daqui a pouco para acompanhar o jogo, é o Daniel Malucelli. Eu falei aqui na abertura que a Copa do Brasil, Júlio, é o torneio mais valioso do país. Por que dá pra gente dizer isso, hein? Exatamente. Olá, Márcio. Olá, Daniel. A equipe da Gazeta do Povo já está aqui em Porto Alegre. Já até aviso o Daniel aí que tá frio por aqui. Traga tudo. Bom saber. Tem que pegar o casaco, então. Tem que levar o moletom. E, basicamente, Márcio, pela premiação. A CBF alavancou a grana da Copa do Brasil, tornou a competição mais atrativa e, assim, é um mata-mata que virou prioridade aí no calendário de muitos clubes brasileiros, inclusive os clubes maiores que disputam a própria Libertadores. O Atlético, por exemplo, se for campeão diante do Inter na quarta-feira, ele soma mais 52 milhões. A premiação já conquistada, o Furacão angariou aí 12,3 milhões até o momento, ou seja, é uma bela premiação que bate ali de igual com a Libertadores, que é o principal torneio do continente. E que impressiona, né, Daniel? Você vê um valor como esse aí, é claro que é um torneio mata-mata, então ela também consegue ser rentável, a Copa do Brasil, por essa característica, consegue angariar também bastante patrocinador, enfim, é isso que faz um torneio tão valioso, assim, na questão financeira? Basicamente você ganhar uma Copa do Brasil é igual você revelar um grande jogador e vender para o exterior. Fazendo uma comparação bem simples aqui, o Atlético fez neste ano a maior venda da sua história, que foi o lateral esquerdo Renan Lodge, 20 milhões de euros, isso aí na cotação da época que foi vendido ali em junho, dava 90 milhões de reais, só que o Atlético tem só 70% desse valor. Basicamente é você ganhar um Renan Lodge, que foi a maior venda da história do Atlético. Então, para ver o peso, o tamanho que tem esse valor nos cofres de um clube como o Atlético. Pois é, e falando um pouco até da questão da decisão, da diferença entre os times, o Júlio, a gente tem uma reportagem, inclusive na Gazeta, que você assina, que traz alguns indicadores, né, receitas totais, sócios, por exemplo, que mostram uma diferença significativa entre Internacional e Atlético. Outros indicadores, no entanto, até o exemplo que o Daniel citou da transferência do Renan Lodge, né, do Atlético, mas transferências de jogadores nos últimos 3 anos deixam a situação um pouco mais aproximada entre esses dois rivais na decisão da competição, né, Júlio? Exatamente, Márcio. O Daniel citou aí a transferência do lateral Renan Lodge para o Atlético de Madrid, e vale lembrar que essa nossa reportagem considera os balanços do clube de 2018 para trás. Ou seja, o Atlético e o Internacional, eles estão no mesmo patamar hoje de vendas de jogadores, mas o Furacão deve inclusive superar o Colorado no ano que vem, já com a venda do Renan, a provável venda do Bruno. É uma forma, Márcio, que o Atlético encontrou de equilibrar as finanças com clubes que faturam muito mais do que ele. No caso do Internacional, fatura muito mais na televisão, fatura muito mais com associados e fatura muito mais com publicidade e também bilheteria. Ou seja, é uma forma do Atlético equilibrar um pouco esse jogo. E você pensando até em caso de título, se o Atlético, por exemplo, vender o Bruno Guimarães, porque é uma possibilidade muito real, você recebe uma grana muito alta
para você contratar e montar um time mais forte do que foi montado esse ano, por exemplo, para a disputa da Libertadores. É só a gente pensar que o Atlético ele chega nas oitavas de final da Libertadores para enfrentar o Boca Juniors com desfalques. Ele tem que vender jogadores, é a política do clube. Vendeu o Renan Lodge, não conseguiu ali contratações de peso, é claro. É sempre muito difícil, é sempre muito caro você fazer futebol para um clube que tem um porte médio hoje em dia em questões financeiras. Você recebe 52, 60 e poucos milhões com um título, somando tudo que você ganhou na Copa do Brasil. Você obviamente vai conseguir investir mais em futebol. O Júlio, ainda sobre essa questão do balanço, parece que tem aí uma espécie de um asterisco quando a gente fala nas dívidas, né? Porque os dois têm situações envolvendo os estádios, tanto o Atlético quanto o Inter, mas tratam de maneira diferente nos balanços financeiros essa questão da dívida com o estádio. Exato. Antes até, Márcio, complementando ali o que o Daniel falou, para a gente ter uma ideia, o Internacional ele relatou no seu balanço 100 milhões de reais com cotas de TV em 2018 contra 59 milhões do Atlético. Esse número deve permanecer nessa proporção também em 2019, e aí a gente vê a necessidade do Furacão de vender jogadores e criar novas formas de receita. Sobre o caso dos estádios, Márcio, realmente causa um impacto muito grande no balanço dos clubes a forma como eles discriminam essas dívidas. O Atlético ele aparece com uma dívida total de 478 milhões, sendo que cerca de 430 milhões, ou seja, quase a totalidade da dívida do clube, são relativos à dívida da Baixada. Vale lembrar que o Atlético está numa disputa jurídica pela divisão, né, desse valor com prefeitura, com governo. Não teve um desfecho ainda, mas o clube computa lá no seu balanço esse débito. Já o Internacional não. O Inter aparece com 342 milhões de dívida e ele não contabiliza os cerca de 310 milhões que ele ainda deve a Abril, que é uma empresa formada justamente para a construção do Beira-Rio. Ele não conta como dívida. O argumento colorado é simples. No acordo, a Abril deve abater 20 milhões por ano essa dívida em troca do uso do Beira-Rio. Ou seja, a empresa pode usar os espaços, pode fazer aluguéis, pode fazer eventos e vai abatendo essa dívida. E de acordo com o contrato firmado pelo Inter, caso os lucros da Abril não atinjam esses 20 milhões acordados, o Inter não precisa complementar o valor. Ou seja, os colorados entendem que é uma dívida que não existe e não precisa ser contabilizada. O que seria do Atlético Paranaense se não tivesse feito todas, as inovações, tudo que as implantações de coisas novas, né, as brigas, os desencontros, as quebras de paradigmas, seria mais num contexto desconsiderado, porque no Brasil a imprensa, a mídia considera 12 clubes, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande. Eu queria saber a opinião de vocês dois aqui para um tema que é o seguinte, até o Daniel numa das respostas aqui se referiu ao Atlético como um time, claro, como a gente conhece hoje, né, o Atlético Paranaense como um time de porte médio, no padrão aí, pelo menos na tradição do futebol brasileiro, e é esse que é o ponto, a questão da tradição, né? Será que o Atlético está entrando nesse chamado grupo dos grandes do futebol brasileiro? E o que isso tem a ver, o que isso tem a dizer do nosso futebol em relação, por exemplo, a tudo isso que a gente citou aqui? A gestão administrativa cada vez mais fazendo parte do resultado dentro do gramado. O Atlético está entrando nesse grupo dos grandes, Daniel? Com certeza. Eu acredito que sim, e acho que tudo isso passa por uma questão estrutural do clube, uma questão de projeto e de avanço. Quando eu digo porte médio, é porque eu estou distinguindo muito bem clubes de porte financeiro como Flamengo, como Palmeiras, como Corinthians. São equipes que, além de ter a sua tradição histórica, elas recebem uma receita muito maior. É televisão, é venda de ingressos, associados, venda de jogadores. Só que o Atlético, nos últimos anos, ele está correndo atrás, ele está galgando o seu espaço e deixando outras equipes que também têm uma camisa muito forte, mas que não se planejaram, ele consegue igualar e até ultrapassar determinados times em relação à organização. Sobre isso que o Daniel falou, inclusive daqui a pouco eu quero ouvir o Júlio também, mas a gente vai ouvir agora um trecho de uma entrevista do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Mário Celso Petralha, na qual ele fala exatamente isso. Ele até chega a dizer a seguinte frase: se não vai ser o maior, no caso o clube, quando se fala de torcida, tem que ser o melhor.
quer dizer, no caso da gestão. Idealização de um sonho que nós começamos já desde 95, de transformarmos o nosso clube num dos maiores clubes do mundo, né? E quando você não é o maior, você tem que ser o melhor, né? Então jamais teremos o nível de torcedores de um Flamengo, de um Corinthians, porque tudo isso se construiu em mais de 100 anos, né? O nosso projeto é um projeto recente. E aí, Júlio, é mais ou menos por aí também? O Atlético tá nesse grupo dos grandes do futebol brasileiro? Ele ainda não está, Márcio, mas a gente pode dizer que ele caminha a passos largos para conseguir se consolidar como um clube grande no Brasil. É difícil você igualar a torcida de clubes como o Corinthians, o Flamengo, que tem um apelo muito nacional, com a torcida do Atlético. Mas, por outro lado, o Furacão tem uma gestão criativa, uma gestão dinâmica e moderna, que acaba equilibrando novamente o patamar do clube frente a esses clubes de grande apelo popular. Tem uma grande equipe, foi campeão sul-americana. Thiago está fazendo um excepcional trabalho. Como é que tá o clima aí em Porto Alegre, hein, Júlio? Você falou já que tá frio, né? Já citou que tá frio, então tem que levar o casaco, inclusive o Daniel que tá indo para aí daqui a pouco. Mas em relação às expectativas para o jogo aí envolvendo Internacional e Atlético, que a Gazeta do Povo vai acompanhar direto aí com uma equipe completa, hein? Bom, para começar, Márcio, dá para dizer que metade da cidade aqui virou atleticana, né? A gente tem encontrado gremistas aí no avião, no próprio aeroporto, no Uber, e não tem como. Os gremistas são atleticanos, não importa, pouco importa aí que o Grêmio tenha sido eliminado pelo Atlético. Mas já dos jogadores do Inter, Márcio, o que a gente pode acompanhar é muito respeito pelo Atlético, né? Uma entrevista do técnico Thiago Nunes pegou mal por aqui, ele falou que os gaúchos já estavam com o chopp comprado. Tamanha confiança em uma virada, né? Vale lembrar que o Furacão venceu por 1-0 na Baixada e repercutiu mal por aqui. O volante Rodrigo Lindoso até classificou essa declaração do Thiago como irresponsável. Então a gente nota um grande respeito e uma grande concentração do Internacional para essa partida. Mas a cidade está bem dividida, como de praxe. E em relação ao resultado, se o Atlético, por exemplo, for mais uma vez vice-campeão, não conseguir levantar essa taça, muda alguma coisa nesse projeto que nós falamos aqui do Atlético ser um dos grandes do futebol brasileiro ou não? Eu acredito que não. Eu acho que esse projeto ele é contínuo. Não acredito que você Eu acho que o importante é você disputar títulos. Todo ano você tem que estar disputando alguma coisa, ou então você tem que beliscar uma vaga na Libertadores. É muito difícil você conseguir a vaga na Libertadores, porque no Brasil a gente tem aí 6, 7 clubes com receitas altíssimas que vão estar sempre brigando lá. Então você tá ali entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro todos os anos e disputando os seus campeonatos de mata-mata, chegando em semifinal, chegando em final todos os anos, eu acho que é o que vale. Não acho que, se perdeu agora, no ano que vem, agora já não é mais grande, agora se ganhar. Não, acho que o trabalho é contínuo, está sendo bem feito, o clube mostra isso, porque revela jogador. Todo ano o Atlético vende 3, 4 jogadores por valores altos direto para a Europa. O cara não tem que mais jogar aqui e aí ser vendido pro Corinthians ou pro Flamengo ou pro Palmeiras e depois ser vendido por uma bolada. Não, o clube da Europa vem direto aqui, compra o jogador aqui por valores altíssimos. Vale lembrar, 20 milhões de euros o Renan Lodge, o Bruno Guimarães é especulado em 30 milhões de euros. Um valor que ninguém ofereceu, por exemplo, o Everton Cebolinha, que está no Grêmio e é titular da seleção brasileira. Então, eu imagino que o trabalho é contínuo e vai seguir em frente mesmo em caso de derrota. Eu vou na linha do Daniel também, Márcio. Até porque se a gente pegar o histórico da Copa do Brasil, já tiveram clubes muito menores que o Atlético que conquistaram esse título e depois acabaram desaparecendo novamente no cenário nacional. O projeto do Atlético ele é mais sólido. Claro, isso não quer dizer que não necessite de títulos. A gente pode notar o sucesso que a Sul-Americana gerou no clube, badalação, os jogadores valorizados e um título da Copa do Brasil já nesse ano impulsionaria ainda mais o Atlético rumo ao sucesso. Mas eu concordo com o Daniel nessa linha, é um trabalho sólido e de longo prazo que a gente vê muito pouco por aí no futebol brasileiro. Bom, a final acontece quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E, como eu disse, claro, cobertura total da Gazeta do Povo, com a equipe completa por lá. Júlio Filho, obrigado pela participação aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Valeu, Daniel. Até a próxima. Daniel Malucelli, obrigado também pela conversa aqui. Até a próxima. Obrigado, um grande abraço, é sempre um prazer.
Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. No episódio de hoje você ouviu trechos de entrevistas dadas pelo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, à TV oficial do clube. Você ouviu também trechos de entrevistas coletivas dos técnicos do Inter, Odair Hellmann, e do Atlético, Thiago Nunes. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!